Olá, vamos iniciar a aula 6 de matemática, referente ao roteiro 3. Hoje nós vamos trabalhar o livro integrado das páginas 32 a 38. E antes de a gente ir mesmo para o conteúdo que nós vamos trabalhar, eu quero fazer uma retomada sobre como que a matemática se apresenta na nossa vida. Então, quando a gente entra na escola, até antes mesmo, né, nas brincadeiras, a gente aprende a contar. E aí depois a gente formaliza isso e entende que nós temos um sistema de numeração decimal, porque é composto por 10 números, tá? E que com esses números nós podemos formar outros números de 2 algarismos, de 3 algarismos, de 4 algarismos e assim infinitamente, ok? Logo em seguida a gente aprende a relacionar esses números às quantidades. Então a gente começa a fazer a representação através de imagens, através de desenhos, formas geométricas, enfim. Então, a gente aprende a fazer relação de número-quantidade. Em seguida, a gente aprende que a gente pode fazer adições utilizando esses números que a gente já conhece. E aí, a gente inicia com adições simples, como 2 mais 3, como que é igual a 5, né? E aí a gente começa na parte da subtração também, com as subtrações simples, vai para a multiplicação, com multiplicações simples também. E em seguida a gente vai desenvolvendo outras atividades mais difíceis, né? Então a gente faz adições com 2 algarismos, fazemos adições com 3 parcelas ou mais, fazemos adições com reserva, fazemos adições com números com 4 algarismos, com 2 parcelas, com 3 parcelas, 4 parcelas, enfim. Aí, nesse momento, a gente já está dominando o processo da adição, já conhece, já sabe quais são as regras, enfim. Depois vem a multiplicação e acontece a mesma coisa. Na medida que a gente vai ficando um pouquinho mais velho, crescendo, a gente vai tendo dificuldades, graus de dificuldade diferentes na subtração, assim também na multiplicação. Então, a gente inicia com multiplicações simples até ir para multiplicações mais complexas, utilizando 3 números, 4 números, enfim. Só que aí tudo é um processo, é uma fase. E agora, nesse momento, a gente vai começar uma nova fase, que é uma fase que a gente vai estudar sobre a divisão. E sobre a divisão, o que a gente vai começar a pensar é num processo que a gente já faz todos os dias, todo o tempo, no nosso dia a dia. E aí a gente vai analisar o caso da Bianca, tá bom? A Bianca, ela trabalha como auxiliar dos professores em uma escola e ela está separando materiais para as salas. Então, o que ela fez? Ela abriu uma caixa com 60 apontadores e ela deve separar 5 para cada turma, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar. Na seção Diga aí. Para quantas turmas esses apontadores serão suficientes? Explique como você pensou para descobrir essa resposta. Então, olha só. Existem várias formas de aplicar divisão sem ser de forma formal, ou seja, sistematizada, sistemática. Ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, como a gente já utiliza em algumas situações. E vocês vão ver como, tá? Para as salas da educação infantil, Bianca deve separar caixas de giz de cera. São 8 turmas e ela dispõe de 40 caixas. Quantas caixas cada turma vai receber? Nessas duas questões, tanto na questão A quanto na questão B, você vai fazer a divisão conforme o seu entender, a forma como você está percebendo e como que pode ajudar a Bianca nessa divisão, tá bom? E aí você vai explicar como você pensou para descobrir essa resposta. É importante que você se esforce para fazer a divisão conforme o seu entendimento, certo? Quando repartimos quantidades, nós estamos falando de divisão, estamos fazendo divisões. E a ideia de dividir está presente o tempo todo na vida das pessoas. A gente utiliza no nosso dia a dia, como eu já falei. Olha só o que essa pessoa diz. Preciso dividir o meu salário entre as prestações da casa, escola das crianças e as despesas com saúde, alimentação, transporte e lazer. Durante a semana, preciso dividir o meu tempo entre o trabalho, a faculdade e o convívio com a família. Essa outra pessoa diz que quando ganho um chocolate, minha mãe sempre diz para eu dividir com meus irmãos. Quando recebo dinheiro extra, guardo uma parte na poupança e com o restante levo meus netos para tomar sorvete. Essa outra pessoa fala que fez um bolo e repartiu em 2 partes e levou uma delas para os seus colegas de trabalho. Então, essa é a prova de que a divisão está aparecendo
no dia a dia, no cotidiano e na rotina de todas as pessoas, certo? Na escola, muitas vezes fazemos divisões em partes iguais. Existem vários modos de pensar para resolver situações de divisão em partes iguais e você já conhece alguns. Por exemplo, quando a gente tem um grupo de 10 crianças, entre meninos e meninas, e a professora pede, vamos dividir? A primeira coisa que vocês fazem, né, na sala é dividir entre meninas, o grupo das meninas, e meninos, o grupo dos meninos. Mas existem também outras formas de dividir a partir das quantidades. Então, esse grupo de 10, eu posso formar 2 grupos de 5, de meninos e meninas, todos misturados, tá bom? Posso formar também, olha, grupos de 2 crianças. Então, eu poderei formar 5 grupos de 2 crianças. Essa é uma outra forma de dividir também. Vamos seguir. Para resolver o problema dos apontadores, né, para mostrar um modo que é muito usado na escola, a gente vai fazer acompanhar um raciocínio, um pensamento que está exposto no material de vocês do livro integrado. Então, Bianca, auxiliar dos professores, ela está separando materiais para entregar nas salas. Ela abriu a caixa com 60 apontadores e deve separar 5 para cada turma. Para quantas turmas esses apontadores serão suficientes? Então, olha só. Quando a gente vai fazer divisão, nós utilizamos este símbolo que vocês estão vendo, que ele é conhecido como chave, para organizar a divisão, 60 dividido por 5. Assim, a gente pode apresentar ele dessa forma. É possível entregar apontadores para 2 turmas? Aí você pensa, tenho 60 apontadores. Eu posso entregar para 2 turmas? Então, 2 vezes 5 dá 10. Posso? Posso, consigo. Escrevemos esses 2 abaixo da chave e subtraímos 10 apontadores no total, assim como está apresentado aqui no modelo que vocês também têm no livro, tá bom? Separamos apontadores para mais 2 turmas. Então, ficamos com 40 apontadores e já separamos apontadores para 4 turmas, certo? E a gente vai continuar fazendo isso. Continuamos assim até que não seja mais possível separar apontadores para nenhuma turma, até que essa quantidade chegue ao zero. Podemos pensar em subtrair quantidades diferentes a cada vez. Também é uma outra forma de fazer essa divisão. Quando melhoramos as estimativas e tiramos quantidades maiores de cada vez, chegamos mais rapidamente ao resultado. É por isso que é importante saber o processo da multiplicação, certo? A multiplicação ela é o inverso da divisão e por isso a tabuada nesse momento é bastante importante, tá bom? Agora você vai resolver desse modo as divisões que encontrar. Então veja bem, nós temos a seção lápis na mão, que é aquela seção onde vocês farão as atividades e depois vocês vão fazer a conferência nas correções que vão estar postados lá no nosso canal, nos vídeos de correção, tá bom? E a seção lápis na mão, a primeira questão fala sobre a situação do Fabrício, que coleciona gibis antigos e viu este anúncio na banca. Ele quer aproveitar a promoção para comprar o maior número possível de gibis com os R$ 58,00 que ele tem. Descubra quantos gibis ele poderá comprar. Lembra, vocês vão aplicar aquela continha, essas continhas que nós apresentamos na página anterior do material, tá bom? Só para lembrar. Então, o que ele viu? O que o Maurício viu no anúncio? Que cada gibi, ele está custando R$ 7,00. E aí, no problema, diz que ele tem R$ 58,00 para gastar. Então, o que você vai fazer? Uma divisão de 58 por 7, tá? Lucas comprou um rolo de corda com 42 metros e vai reparti-los em 6 pedaços iguais. Quantos metros terá cada pedaço da corda? A mesma coisa, vocês vão utilizar aquele sinal da chave e vão colocar a quantidade da quantidade total dividido pelos pedaços que ele quer. Em pedaços iguais, 42 dividido por 6. Questão 3. Franz tem uma coleção de 60 cartelas com fotos e informações sobre animais. Ele vai arrumá-las em um álbum com quantidades iguais de espaço para guardar cartelas em cada folha. Se o álbum tiver 2 folhas, quantas cartelas ele poderá guardar em cada uma? E se esse álbum, em vez de 2, tiver 3 folhas? Pense na quantidade de folhas do álbum e complete a tabela com a quantidade de cartelas que Franz poderá guardar em cada folha.
Então, se tiver 2 folhas, quantas cartelas por folha poderá guardar? E se tiver 3 folhas? E se tiver 4 folhas? E se tiver 5 folhas? E se tiver 6 folhas? Então, são 5 situações que vocês têm para que vocês façam a divisão de forma diferente, tá bom? Questão 4. Anita quer descobrir quanto terá de guardar na sua mesada durante 5 meses para juntar R$45. Veja bem, ela está fazendo algumas tentativas usando multiplicações. Para resolver esse problema, a Anita poderia ter feito a divisão 45 dividido por 5. Olha lá, vamos ver o pensamento da Anita. Ela diz que 5 vezes 3 é 15, que 5 vezes 6 é 30 e que 6 mais 3 é 9. Ela pensou, se eu guardar R$9 em 5 meses, terei R$45. Será que ela está certa? Ela poderia ter feito simplesmente uma divisão de 45 dividido por 5? Então, você vai fazer essa atividade, você vai explicar a sua resposta depois de conversar, depois dessa conversa que a gente está tendo, tá bom? Será que ela poderia fazer? Teria uma outra forma de ela chegar nesse resultado? Tá bom? Vamos seguir. Letra B. Essas tentativas, né, tanto a da Anita quanto as tentativas que a gente mesmo faz, são estimativas, né? Elas podem ser feitas por escrito e podem ser usadas para encurtar as divisões. Ou seja, olha como está apresentada essa divisão. 45 dividido por 5, e aí ela fez a multiplicação, processo inverso. 3 vezes 5, 15. Aí ela subtraiu 45 menos 15, 30. E aí, 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Depois ela somou esses dois números. Olha aqui o resultado. Ok? Pense em uma estimativa diferente dessa e mostre como você fez. Faça também a divisão usando a sua estimativa. Lembrem daquilo que a professora sempre fala para vocês. Matemática é raciocínio lógico. Então, coloquem o pensamento, o conhecimento de vocês em ordem e façam essa atividade, tá bom? Vamos seguir. Para fazer estimativas cada vez melhores nas divisões, é importante saber os resultados de multiplicações simples, como 3 vezes 6 ou 7 vezes 5. Agora, o que você vai fazer? No roteiro dessa semana, eu enviei em anexo para vocês uma tabelinha para que vocês preenchessem. Eu vou mostrar para vocês como vocês farão, tá bom? Então, você vai montar esse quadro com essas multiplicações para utilizar quando você precisar. Então, ela é uma tabuada, ela chama tabuada de Pitágoras. E aí, você vai montar esse quadro e você vai utilizar lápis, grafite e lápis de cor. Bem, na tabela que você recebeu através do anexo que a professora enviou, você vai fazer o seguinte. Na primeira linha e na primeira coluna, né, aqui nesse cantinho aqui, você vai colocar um X. Esse X ele representa a multiplicação. Em seguida, você vai preencher a primeira linha de 1 a 10, tá? Assim como está aqui no modelo. Depois você vai preencher a primeira coluna também de 1 a 10. E aí a gente começa a realizar as atividades. Como que acontece? Nós vamos fazer essa próxima linha contando os números de 1 em 1, essa segunda contando os números de 2 em 2 e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos iniciar. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa nós fizemos contando de 1 em 1. Nessa segunda, nós faremos contando de 2 em 2. Então, vai começar lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Na terceira linha, nós vamos contar de 3 em 3, tá bom? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Agora, na quarta linha, vamos contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e, por fim, 40. Agora, de 5 em 5. 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Agora, de 6 em 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Agora, de 7 em 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70. De 8 em 8, no amarelo, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. Agora 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90. E agora bem facinho de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Notem que tanto faz ter feito em linhas ou em colunas, essa regra vai continuar a mesma. Então, aqui, ó, de 1 em 1, de 1 em 1, de 2 em 2, de 2 em 2, de 3 em 3, de 3 em 3, certo? Então, vamos seguir. Para a gente resolver aquela multiplicação lá que foi proposta para localizar o resultado de 4 vezes 7, a gente vai seguir a linha do 4 até encontrar a coluna do 7. 4 vezes 7, que é igual a 28. E depois a gente vai localizar o resultado de 8 vezes 9, seguindo a linha do 8 até encontrar a coluna do 9. Então, vamos lá. Primeira, seguindo a linha aqui, ó, do 4 até chegar na coluna do 7. E aí, a gente consegue localizar o resultado da conta, que é 28. E a próxima conta é na linha do 8 e na coluna do 9. Então, 8 vezes 9 é igual a 72. É bem simples utilizar a tabela de Pitágoras, tá bom? A tabuada de Pitágoras, vocês vão poder utilizar ela. E eu até dei sugestão para que vocês colocassem, de repente, colassem num papel cartão, botassem fitinha ao redor para que conservasse mais, porque vocês vão utilizar ela bastante como apoio. E aqui no livro de vocês tem um QR Code. Eu sempre indico para pegar o celular e fazer a leitura do QR Code. Tem um jogo bem legal falando justamente da prática da utilização dessa tabuada, tá bom? Vamos lá. Seção lápis na mão, mais uma vez a seção lápis na mão. Primeira questão, Ana fez 80 bombons e vai arrumá-los em 5 caixas com quantidades iguais de bombons em cada caixa. Quantos bombons ela poderá colocar em cada caixa? Então, aqui você vai ter que fazer a divisão para saber quantos bombons Ana colocará em cada caixa, certo? Depois a gente vai fazer a correção no vídeo de correção que vai estar disponível lá no nosso canal. Questão 2, Amadeu fez 104 quindins e vai arrumá-los em caixas com 6 quindins em cada. Será que ele conseguirá montar 15 caixas com esses quindins? Você precisa fazer a conta para responder a essa pergunta, ok? Uma fábrica vai embalar 165 lápis em caixas com 6 lápis. Quantos lápis faltam para formar 30 caixas de lápis? Olha lá o que a menina está pensando. Ó. 10 vezes 6, 10 vezes 6 igual a 60, 60 mais 60 igual a 120. Posso tirar 20 vezes. E também tem uma outra forma de você pensar. É aquela situação que a gente já havia trabalhado, né? Quantas vezes o 30 cabe em 65? Quantas vezes a gente pode fazer essa multiplicação? Tá bom? Vamos pensar assim também. Então, aqui, primeiro você vai precisar saber quantas caixas serão embaladas com essa quantidade. Segundo, você vai precisar observar se todos os lápis serão usados, se vai haver sobra. E terceiro, você precisa calcular a quantidade de lápis que ainda faltam para chegar em 30 caixas. Vovô João vai repartir essa quantidade entre suas 4 netas. A neta mais velha tem 28 anos e quer comprar 2 livros e um jogo que custam ao todo R$105. Será que juntando o dinheiro que já tem com o que vai ganhar do avô, ela conseguirá fazer a compra? O que eu preciso pensar primeiro? Temos que somar a quantidade de dinheiro. Depois, temos que calcular o valor que ela receberá do avô.
e depois a gente precisa subtrair desse valor a quantidade que ela pretende gastar. Aí sim a gente consegue ter esse resultado. No mês passado, Pedro comprou um aspirador de pó por R$ 471. Pagou R$ 100 à vista e o restante dividiu em 7 prestações iguais. Hoje, ele vai pagar a primeira prestação. Esse dinheiro é suficiente para pagar a prestação? Sobra ou falta dinheiro? Então, a pergunta é, sobra ou falta dinheiro? O que é que eu preciso pensar? Primeiro, subtrair o valor pago, os R$ 100 que ele já pagou na entrada. Segundo, preciso dividir o que restou por 7. E terceiro, verificar se o dinheiro que ele tem é suficiente. Ele falou que ele tirou R$ 65 no caixa eletrônico. E, por fim, responder a pergunta, sobra ou falta dinheiro? Ok? Então, precisa fazer também uma subtração. Questão 6. Laura recebe R$ 950 de salário. Durante 9 meses, no ano passado, ela guardou a mesma quantia. E no final do período, tinha R$ 720. Quantos reais ela gastou do salário em cada um desses meses? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso pensar. Primeiro, eu preciso dividir o valor que ela tinha no final do período pelos meses em que ela poupou, certo? Depois, eu vou subtrair o salário dela pelo resultado da divisão. E, por fim, confirmar o valor gasto por Laura, ok? Vamos lá. Vamos praticar. Então, aqui na questão 7, diz que agora é a hora do treino da divisão. Então, você vai organizar as resoluções de cada divisão em um dos quadros, escrever o resultado e o resto ao lado de cada divisão. Então, aqui, olha, tem 6 continhas para vocês e vocês vão organizar dentro desses espaços, certo? Tem também 6 espaços para vocês. Em seguida, vocês vão escrever o resultado das divisões em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, desprezando os restos. Por exemplo, se tiver alguma conta de divisão da qual o resultado não foi exato e tiver resto, você vai desprezar o resto e considerar somente o valor da divisão, tá bom? Qual é o segredo de formação dessa sequência? Aí você vai prestar bastante atenção para perceber se ela segue de 2 em 2, como foi feito na atividade anterior, certo? Vamos praticar. Então, olha só, a gente vai finalizar a aula de hoje por aqui. Eu deixo aí para vocês um abraço, tá? Carinhoso das professoras. E a gente se vê nas correções, certo? Bom estudo, até a próxima!